falar de Gênesis 20, a questão de Abimeleque, né? Que Abimeleque, ele poderia ter ignorado a voz do Senhor e ter possuído Sara, né? Então, Deus impediu de forma a cutucar o livre-arbítrio dele, para ele não tocar naquela mulher. E ele não tocou. Ele recebeu a palavra. Ó, se você tocar nela, você vai morrer. Mulher de profeta, né? Então, mas é aquela história, né? Olha como é que a mentira afeta inclusive a vida do outro, né? Abraão foi com Sara lá e disse que Sara era irmã. Se ele tivesse desde o início falado que Sara era a mulher dele, será que Abimeleque teria tomado Sara para ele? Fica uma grande pergunta, um grande questionamento sobre isso aí. Então fica a dica, né? Muitas vezes a gente acha que é só o outro que age errado para conosco, mas na verdade alguma coisa que a gente fala ou faz vai fazer com que o outro haja incorretamente para conosco. Beleza? Então, assim, o entendimento dessa sessão de Gênesis 20 que eu separei, que é do 1 até o 6 ali, basicamente, né? É sobre isso. Sobre escutar Deus e o mais importante, né? Mentir gera uma montanha, né? Gera uma cascata de coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Então, de forma alguma, é legal permitir com que isso aconteça. E qual é a forma que você mitiga isso? Não minta e muitas pessoas falam que omitir não é mentir. E eu concordo até um certo ponto. Por exemplo, quando você vai dar uma opinião sobre algo, né? E eu escutei Roberto Justus falar sobre isso. Enquanto eu dava opiniões, eu era muito antissocial diante das pessoas, etc. Minha mulher falou uma coisa muito sábia. Olha a mulher sábia aí. Ninguém pediu sua opinião. Não dê sua opinião. As pessoas não querem ouvir opinião, a não ser que elas arguam você sobre sua opinião. E ele falou: minha vida melhorou infinitamente sobre isso. E aí eu estou falando sobre isso, mas é sobre omissão que eu quero falar, na verdade. Você tem dois tipos de omissão. Você tem aquela omissão que você não conta para falar que não está mentindo porque alguma coisa aconteceu, e aí você está mentindo, porque se você omite para esconder alguma coisa, você está mentindo. E você tem um outro tipo de omissão que é: você foi chamado a opinar naquela conversa? Se você não foi chamado a opinar naquela conversa, naturalmente você, se não falar nada, você está omitindo sua opinião, só que não é uma mentira. Por quê? Porque você não foi chamado a opinar sobre aquele determinado assunto. Então a omissão, ela pode ou não ser mentira, mas a omissão também, ela pode ser sinal de sabedoria. Perfeito? Então eu queria deixar isso aqui. E foi a omissão de Abraão que fez com que Abimeleque quase tomasse sua mulher como mulher dele. Olha o caos que ia ser gerado em termos de cascata, porque Abimeleque tomou uma mulher que era casada, né? E essa omissão partiu de Abraão. Perfeito? Então, assim, mas Deus foi justo. Deus foi lá e tocou Abimeleque. Ó, Abimeleque, essa mulher é casada. Então, mas Deus viu que quem mentiu foi Abimeleque ou foi Abraão? Foi Abraão. Então, ou seja, Deus deu uma chance para que não acontecesse algo que não estava previsto no roteiro dele. Que era o quê? A morte de Abimeleque e seu povo. Né? Então é isso. Sobre Gênesis 20. Agora,
no Provérbios 30, versículo 10. Não fale mal do servo ao Senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Aqui eu entendi que é uma situação muito parecida com o que acontece muito dentro das empresas, né? João, Maria e José querem um cargo de gerência. Aí o que João e Maria fazem? Vão lá até o dono da empresa e falam mal de José, como se aquilo fosse impedir que José virasse o superior deles, por causa daquela promoção. Então, assim, só que aí, olha só, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa, né? Quando você pega e expõe isso, né, com outra pessoa da mesma no mesmo nível hierárquico que você acha que aquela pessoa vai confiar em você? Automaticamente, se você falou mal do coleguinha para ele não conseguir a promoção e outro colega viu, ele não é que ele vai amaldiçoar você diretamente, mas ao não confiar mais em você, ao não ver mais verdade em você, automaticamente ele está amaldiçoando você. Porque se alguém perguntar para ele, ah, você confia nessa pessoa? Eu não, se a pessoa fala mal de outra pessoa pelas costas. Se a pessoa está pejorando, está acusando, está julgando o outro? Não, essa pessoa só está contando algo que ela viu com os olhos dela. Então, assim, essa coisa de falar mal das outras pessoas é uma coisa que pode ser muito, muito prejudicial a nós. E isso é um conhecimento tá aqui, ó. Tá aqui para quem quiser ler. A interpretação é para cada um de forma diferente. Talvez cada um interpretasse aqui de forma diferente. Mas eu trouxe isso para mim dessa forma, né? E eu falo isso porque eu já fiz muito isso na vida. E não é legal. Simplesmente não é legal. Então, hoje, se alguém me pergunta alguma coisa sobre alguém, e eu já havia escutado isso há muito tempo, eu só respondo assim: prefiro não comentar. Por quê? Porque quando eu falo prefiro não comentar, significa que eu não estou nem falando mal, nem falando bem. Então, eu me isento de qualquer posicionamento que possa colocar, né, minha confiança em xeque, e eu me isento de recomendar alguém que possa vir a sujar meu nome com minha recomendação. E aí, a recomendação a gente também pode fazer um link com o ser fiador. Porque as pessoas acham que fiança é só sobre ser fiador do apartamento, ser fiador de um financiamento, ser fiador de alguma coisa material. Quando você recomenda alguém para algo, para um serviço qualquer, naturalmente você está sendo fiador daquela pessoa. Se der errado, e talvez alguns de vocês já passaram por isso aqui, se der errado, vão bater na sua porta e vão falar: pô, você me indicou o cara lá e deu errado o serviço, o cara cagou o negócio todo lá na minha casa. Né? Ou seja, não falar nem bem, não falar nem mal, né? Pode ser uma forma de você se preservar, né? Eu prefiro não comentar. Ou, se você confia, não, eu recomendo. A pessoa trabalhou comigo em tal, tal, tal e foi muito bem neste serviço. Ah, mas você acha que eu devo contratar? Eu estou te falando da experiência que eu tive. A experiência que você vai ter com ele, aí é você e ele. Eu só estou te falando o que aconteceu comigo. Acabou. Você não falou que ele vai fazer um trabalho extraordinário para ela. Você só falou que sua experiência foi boa. É um relato. Entende? Então você não é fiador disso. E você também não falou mal do outro. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês aí